Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar sobre placas tectônicas. Aí. O que são as placas tectônicas? Lembra no outro vídeo que eu falei que o nosso planeta é como se fosse um grande quebra-cabeça flutuando sobre o magma? Então, olha só, as placas tectônicas, elas são as placas onde os continentes ficam, certo? E eles estão sob onde? Sobre o magma. Apesar de reunir muitas evidências que comprovam a teoria que propôs sobre a deriva continental, lembra da deriva continental que eu falei lá que os continentes já foram unidos e com o passar dos bilhões de anos eles foram se separando? Então, aí esse carinha aqui que propôs a deriva continental, ele morreu sem saber que os continentes conseguiam se movimentar. Apenas anos mais tarde, desvendou-se que os continentes são partes de grandes placas da crosta terrestre, que se apoiam sobre o manto e se movem muito lentamente. Então, olha só, as placas tectônicas, os continentes estão sobre elas, ok? E as placas ficam sobre aonde? O magma. E essas placas são chamadas, essas camadas, né? São chamadas de placas tectônicas. As placas tectônicas se deslocam devido à movimentação do magma no manto, camada logo abaixo da crosta terrestre. O magma é constituído por rochas derretidas que se encontram em altíssimas temperaturas. Entretanto, dependendo da sua localização, o manto apresenta camadas mais quentes e mais frias. Essas diferenças de temperatura fazem com que o manto se movimente no interior da Terra. Então, vamos. Quanto mais próximo do núcleo esse manto ficar, mais quente ele vai ser. Quanto mais próximo à superfície ele ficar, menos quente. Então, isso forma uma corrente de convecção. O que é uma corrente de convecção? Quando o mais frio ele desce aqui e o mais quente fica mais leve, vamos dizer assim, e ele sobe. Então, olha lá, e forma esse círculo, né? Olha lá, esfria, desce, esquenta, ele sobe. Esse movimento cíclico aqui, ó, tá vendo? Esse ciclo que ele faz é a chamada corrente de convecção. E ele está em constante movimento aqui no nosso planeta, ele não para. Ele está que se movimenta lá, esfria, desce, esquenta, sobe e vai. E fica nesse movimento sem fim, não para de se movimentar. As correntes de convecção forçam as placas tectônicas a se movimentarem. Como as placas se deslocam, aproximando-se ou afastando umas das outras, elas podem colidir e desencadear abalos sísmicos. Se essas correntes forem muito intensas, essas placas aqui vão começar o quê? A se movimentar de forma um pouco mais intensa e elas podem o quê? Deslizar uma do lado da outra ou até se chocar. Se isso acontece, o que vai nos gerar? O terremoto, se for em terra firme, ou o maremoto, se for nas placas tectônicas que estão sobre o mar, né? E, consequentemente, se der um maremoto muito grande, pode formar tsunamis, que são aquelas ondas gigantescas, né? Com o deslizamento ou o choque dessas placas tectônicas, pode acontecer de formar até montanhas por conta disso, né? Originar vulcões através disso daqui, as placas podem dar uma separadinha e a lava aproveitar a brecha e sair e formar vulcões a partir disso, principalmente nas regiões próximas aos limites das placas. Olha aqui o nosso mundo, tá vendo todas essas linhas vermelhas aqui, ó? Isso daqui é as junções das placas tectônicas no nosso planeta. Lembra que eu falei que o nosso planeta é como se fosse um imenso quebra-cabeça? Eu não sei se vocês assistiram o filme que passou esses tempos atrás na Globo, que eu até mandei recado no grupo para vocês, a falha de Santo Andrés. O que é? Olha aqui, é essa falha aqui, ó, tá vendo? Que fica aqui na costa dos Estados Unidos, ó. É essa falha aqui que o filme se remetia, né? Que estava tendo um abalo muito intenso nessa região, bem em cima aqui dessa falha, e ela começou o quê? A se separar um pouco mais, né? Onde formava aqueles buracos lá. Depois, se vocês puderem, vocês assistam esse filme. Então, deve achar no YouTube, algum outro site aí, um pouquinho que não
possa falar aqui, né? Então, às vezes vocês conseguem achar. Essas falhas aqui, essas junções aonde tem essa linha aqui, é onde ocorre o quê? O encontro das placas tectônicas. Cada placa tem um nome aqui. A placa em que o Brasil está inserido é a placa sul-americana. Vocês estão vendo? Olha que interessante. Não tem nenhuma linha vermelha passando aqui, ó, em cima do Brasil. No Brasil tem terremotos frequentes? Não, não temos terremotos. Às vezes sente algum abalinho, mas nada que cause tanto estrago como aqui no Japão. Vamos aqui, ó. Olha aqui o Japão, onde que tá. Olha o coitado do Japão, ele está no meio, ó, da placa Eurásia, da placa do Pacífico, da placa Indo-Australiana, da placa das Filipinas. Então, olha aqui, tem muita placa perto dele, por isso que tem muito terremoto naquela região, né? Então, e é onde a gente encontra, deixa eu ver se aqui nesse... Não, aqui não tem. A gente encontra maior incidência de vulcões nas junções das placas, né? Porque é muito mais fácil a lava sair por um lugar que já tenha uma falha, né? Que já tem uma brecha para aquele magma sair aqui debaixo do nosso planeta, né? E sair por uma falha do que ele forçar a abertura de algum lugar e sair. Então, é muito mais simples. É muito mais fácil para o magma sair por essas falhas. Então, a gente vai encontrar uma maior incidência de vulcões aonde ocorrem as junções dessas placas. As correntes de convecções forçam as placas, como eu já falei, a se movimentarem ou acabam se chocando. Olha lá, observe o mapa a seguir, as principais placas. Essas setas indicam as direções em que essas placas se movimentam. Lembra que eu falei que aqui, ó, o Brasil está ficando milímetros de distâncias, um pouquinho por ano da placa do continente africano? Olha o movimento da placa sul-americana e da placa africana, elas estão o quê? Opostas, né? Então, aqui, ó, eu consigo ver a flechinha me indicando a direção que essa placa está se movimentando, e aqui a direção que essa placa está se movimentando. Então, olha só que interessante, ó, aqui elas se chocam, as placas, aqui elas se chocam, ó, os terremotos intensos aqui nessas regiões. Aqui, então, nem se fala aqui, ó, se der um abalo aqui, ó, o pessoal aqui dessa parte dos Estados Unidos está perdidinho, porque é um medo que eles têm, eles monitoram isso assim, intensamente, essa placa aqui, né? Porque eles têm muito medo. Eu vou ver se eu acho um vídeo para vocês. Teve um terremoto nessa região há uns 100 anos atrás, mais ou menos, e foi um estrago muito intenso, né? E o vídeo do filme também, ele é bem legal, ele retrata como poderia ser, né? Esse caso tivesse um terremoto intenso nessa região. Então, aqui é a direção em que as placas estão indo, né? Aqui, ó, a placa de Nazca, que é uma placa que fica próxima aqui, ó, ao continente sul-americano. Com a placa sul-americana, eles sempre o quê? Se chocam. Logo após, lá, o Brasil está localizado no centro, por isso não tem vulcões no Brasil, e apesar de existir terremotos eventuais, eles geralmente são o quê? Fraquinhos, de boa, a gente consegue sobreviver a esses terremotos. Lá, já o Chile se encontra próximo da junção da placa sul-americana e da placa de Nazca, aqui. O Chile está aqui, ó, em cima dessa linha, desse pontinho vermelho meu aqui, ó, que está movimentando. Lá, assim, no Chile, terremotos de altas magnitudes são mais frequentes e existem vulcões até ativos nesse país. Vocês podem pesquisar, né, que às vezes esses vulcões podem entrar em erupção e eles têm que evacuar lugares. Eles têm que fechar aeroportos, porque a fumaça que libera, né, não enxerga nada, e ela ainda por cima é tóxica, faz mal para a gente. No Japão, olha, coitado do Japão, localizado, coitado nada, porque o povo lá é evoluído, né, tem uma tecnologia braba, né? Para quê? Porque eles têm que aguentar esses terremotos, né, gente, também. No Japão, um país localizado entre 3 placas, os terremotos são comuns e de altas magnitudes, ou seja, eles têm uma escala que vai de 0 até 15, se eu não estiver enganada, não me lembro agora, e eles medem essas escalas, né? Quanto maior, né, mais forte vai ser o terremoto.
Olha lá, só em 2017 o Japão registrou 2.000 terremotos. Imagina, você está lá, de repente, começa a tremer tudo. Não, obrigada. Vocês não têm ainda esse material de apoio, tá? Porque está na apostila 2, vocês ainda não receberam. Mas eu vou mandar uma foto para vocês verem como é, ok? Então, aqui vocês vão ter as atividades para fazer, certo? E tem final de semana agora para vocês responderem e me mandar até segunda-feira no grupo, ok? Qualquer dúvida, vocês podem mandar que eu explico para vocês. Mas tá bem facinho esses exercícios. Só voltar às explicações, revejam os vídeos que eu já passei para vocês, leiam as páginas que eu estou mandando no grupo e não se esqueça do trabalho sobre o bioma, tá bom? Tchau, tchau, então, gente.